torcedor do Vasco, ele se apega não só ao fato do Vasco ter conseguido vencer o Fluminense, o que era uma coisa que não acontecia dentro do Maracanã desde 2019. O Vasco, inclusive, não vencia no Maracanã desde 2023, aquela vitória diante do Atlético Mineiro. E o mais legal não é só o Vasco ter saído do Z4 para a 8ª colocação. Não é só o Vasco ter conseguido ser o terceiro melhor time do retorno até aqui. O quarto melhor ataque do campeonato. É que o Vasco joga bola, cara. O Vasco tem conceito. O Vasco tem coletividade. O Vasco tem ideia de jogo. E principal, tem mental. Porque os 15 minutos do Fluminense, eles foram avassaladores. O Fluminense poderia ter dado outro rumo da partida se o Cano tivesse feito aquele gol. O Fluminense poderia ter conseguido ganhar uma oportunidade ali de fazer 1-0. E o Vasco saiu da pressão. Porque o Vasco tem treinador de futebol. O Diniz é um treinador de futebol. Ele tem defeitos, ele tem problemas. A gente já falou isso aqui diversas vezes. Mas ele é treinador de futebol. Ninguém ganha Libertadores à toa. Ninguém. E isso a gente sempre falou aqui. Então, daqui a pouco, quando você olha esse time do Vasco, o crescimento que esse time do Vasco tem, os números eles conseguem acabar sendo convergidos com a atuação em campo. O Vasco tem número e o Vasco joga bola. Inclusive foi a terceira vitória por 2-0 que o Vasco teve contra Cruzeiro, contra Fortaleza e agora também contra o Fluminense, quando Robert Renan e Cuesta e Barros estão juntos em campo. Não é coincidência também. O Vasco não só fez um jogo de extrema competência diante do Fluminense, ofensivamente, como vinha fazendo vários e vários durante a temporada, mas um jogo também defensivamente praticamente impecável. Então foi um espetáculo, cara. Foi um espetáculo dentro do Maracanã. Um espetáculo mental, um espetáculo tático, um espetáculo físico. O que a gente viu o Ryan fazendo é incrível como ele consegue colocar o Vasco em vantagem, porque até o gol dele, ele não estava fazendo uma grande partida. Mas é ele quem vira a chavinha. E aí depois que ele vira a chavinha, que ele consegue fazer os gols, principalmente, o gol, né? E depois fazer a jogada do segundo gol, quem cuida do time, eu tô gostando muito de usar essa expressão, era uma expressão que o Diniz utilizava para poder pedir ao Ganso para ele fazer isso no Fluminense, que é cuidar do time. O Coutinho hoje, ele cuida do time. Ele é um jogador que vai lá na primeira linha, que vai na segunda linha, que vai na terceira linha, que abre para fazer saída de 3, que desce para poder fazer saída de bola com o Léo Jardim, que consegue não só isso, mas também facilitar o jogo dos seus companheiros. É um Coutinho que talvez, vou ser sincero com você, nem mesmo quando ele chegou, eu imaginava que ele estaria jogando tanta bola e sendo tão influente dentro do time. Eu imaginava um Coutinho que talvez seja uma versão da carreira dele que ele nunca esteve. Eu não estou dizendo que é pior ou melhor. Claro que o Coutinho do Liverpool, ele nunca mais vai voltar, até pela idade, questão da explosão e tudo mais. Mas ele é um Coutinho muito mais maduro. Ele é um Coutinho muito mais participativo. E ele, cara, ele botou o jogo no bolso ontem. Ele falou assim, me dá a bola aqui, que eu vou ganhar o jogo pro Vasco. Que eu vou segurar esse resultado. E é uma coisa que o Diniz pediu para ele também. E aquele abraço lá no final também, quando ele sai, é um abraço de cara. Se você fizer sempre isso, o Vasco vai estar sempre mais próximo da vitória. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara,
Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Então, ter um Coutinho jogando tanto, uma zaga consistente com Robert Renan e Cuesta. O jogo do Barros ontem, mais uma vez, contra o meio-campo dificílimo que é o do Fluminense. Hércules e Martinelli são dois volantes de alto calibre. O Lúcio Acosta também é muito bom jogador. E o Barros com o Tietê formaram uma dupla que se complementou. O Barros com pegada, com raça, com preenchimento de campo, mas também sabendo jogar bola. O Barros deu umas 2 canetas no jogo ontem. E o Tietê, com a velocidade dele, com a ambidestria dele também, fazendo o Vasco progredir. O Tietê às vezes jogava até um pouco mais próximo até da ponta, fez jogada de linha de fundo. E lá na frente o Nuno Moreira, inteligentíssimo, o Andrés Gomes dando gás, o Ryan nem se fala. Compreende? Talvez quem foi abaixo ontem, coletivamente falando, acho que todo mundo foi bem. Mas individualmente falando, quem foi abaixo ontem foi o Lucas Piton, que é um cara que batalhou muito sem a bola, fez um jogo bom sem a bola, mas com a bola, e aí até hilário, né? Porque geralmente é ao contrário, com a bola ele deixou um pouquinho a desejar. De resto, cara, o Paulo Henrique participando de gol. Então eu consigo entender o seguinte, cara. Ontem a gente viu uma das melhores versões do Vasco em campo. Ontem a gente viu um espetáculo no Maracanã, diante de um adversário que é forte. O Fluminense é um time forte. O Fluminense é um time que tem um elenco forte, digamos assim. E eu vejo pouca discrepância em relação ao elenco do Vasco. O que eu vejo hoje é que o Vasco está num momento muito melhor. Porque tem um treinador fazendo um trabalho há mais tempo. Porque tem um treinador que conseguiu potencializar a individualidade. E que chegou dentro do Maracanã e quis engolir o Fluminense. Foi isso que aconteceu. E de toda forma, o que eu consigo também vislumbrar é consistência, é melhora. O trabalho do Fernando Diniz é muito bom. Esse trabalho ele veio proveniente principalmente depois que o Diniz recebeu os reforços. Antes, o que me parecia é que o trabalho do Diniz estaria sempre esbarrando nos problemas defensivos, nos erros individuais, e era isso que estava acontecendo com o Vasco. Quando ele recebe os reforços e esses reforços jogam, o Vasco melhora. A saída do Verratti claramente faz um time mais móvel, faz um time com capacidade de atacar de formas diferentes, que não sejam só buscando muitas vezes essa bola aérea para ele ou uma bola mais longa. O Verratti é um cara importantíssimo, eu sempre falei isso aqui, mas estava muito claro que o campo estava falando que sem ele o time estava jogando melhor. E as últimas 3 partidas, contra o Vitória no segundo tempo, contra o Fortaleza e também contra o Fluminense no Maracanã, mostram que a decisão de colocar o Verratti hoje no banco foi importante. Para ser preservado até. Para ser preservado de ataques muitas vezes exagerados, mas também de críticas pertinentes. Então eu acho que a saída do Verratti para o time nesse momento fez bem. E é uma coisa que a gente já estava comentando há muito tempo. Isso não apaga em nenhum segundo a importância do Verratti, muito pelo contrário. Mas ao mesmo tempo, eu acho que cada vez mais o Fernando Diniz tem aprendido também a utilizar o elenco do Vasco. O Vasco estava ganhando de 2-0 e o Fernando Diniz coloca Matheus França, David, GB e Verratti em campo. Ele coloca 4 atacantes. 4 atacantes. E isso mostra como ele queria mais. Mostra como ele, até diferente do time, né, que no segundo tempo fez até um olé ali, a torcida cansou de gritar olé. Ele queria mais gol, ele queria mais ofensividade, porque assim é o Fernando Diniz.